Culto fé. É assim que nós denominamos os cultos nas quartas-feiras em nossa igreja. E falar da fé é muito gostoso, e não só é gostoso, como faz sentido, e além de fazer sentido, é importantíssimo nós falarmos sobre a fé, porque a fé é o elemento primordial da nossa existência. E quando falo da nossa existência, não estou aqui especificando somente a existência de um cristão, a existência daquele que acredita em Deus, a existência de um discípulo de Deus. Não, a fé não limita-se apenas à existência de um cristão, de um discípulo de Jesus, mas a fé é importantíssima para podermos viver no mundo e em meio às circunstâncias que o mundo ele nos proporciona. E hoje é um culto fé, e diria que hoje é o último culto fé do ano de 2022, e digo mais, além de ser o último culto fé do ano de 2022, é também o último culto da nossa comunidade cristã como igreja local. Esse culto, quando nós daqui, partimos do pressuposto daqui e olhamos para trás, como se fôssemos olhar no retrovisor de um carro, o que nós temos de nossas histórias são apenas retrospectiva. Mas quando nós tiramos o foco do retrovisor e olhamos para frente, como se estivéssemos olhando para o vidro da frente frontal do carro, o que nós temos agora são possibilidades para o nosso futuro e também são projeções. E quando nós olhamos para o retrovisor e vemos um pouco da retrospectiva do nosso passado e olhamos a retrospectiva da nossa história, algumas delas provocaram em nós experiências que algumas foram boas e outras já não foram tão boas assim. E essas que foram boas e outras que não foram tão boas ficam gravadas em nossas mentes. Algumas experiências, elas foram melancólicas. Em contrapartida, outras experiências, olhando para o retrovisor, para o nosso passado, elas foram abundantes da alegria. Algumas foram tristes, outras já tiveram o enchimento da felicidade, do prazer, do contentamento. E todas essas, boas ou não, que ficaram gravadas em nossa mente, são porque de certa forma nos afetaram, mexeram com o nosso emocional, mexeram com a nossa sensibilidade. E essas que foram traumáticas, que provocaram fobias, que foram melancólicas, que foram tristes e etc., nós não podemos esquecer. Tudo que fica gravado em nossa memória, nós só temos uma alternativa para poder continuar mediante as possibilidades e as projeções que diante de nós está. É justamente o fato de ressignificar a experiência negativa. Apagar da memória, nunca iremos apagar, seja memórias boas ou sejam memórias ruins. Nós não iremos deletar isso nunca do nosso HD memorial, mas para continuar vivendo, prosseguindo, avançando, mediante ao que está como projeção ou possibilidade, o que eu posso fazer é ressignificar aquela emoção. Como, por exemplo, Jesus, ele fazia isso. Quando chegavam em Jesus e diziam assim, ó, morreu, Jesus ressignificava dizendo, não está morta, está dormindo. Jesus ressignifica a ideia de morte. Até aquele momento, morte significa extinção. Até aquele momento, morte significa fim. Até aquele momento, morte significa separação. Acabou, não tem mais jeito. Jesus então ressignifica esta dor, ressignifica esta memória, essa emoção, isso que ficou gravado e diz, não está morta, não morreu, dorme. Paulinho aprendeu isso e disse, eu não quero que vocês, irmãos, fiquem tristes quanto aqueles que já dormiram no Senhor. Um dia esses que estão dormindo, eles ouvirão um despertador, que é a última trombeta, o grito do leão da tribo de Judá, e eles levantarão. Este é o despertador do crente, o grito do leão da tribo de Judá. Eles vão acordar em um determinado momento, e se você e eu passarmos por essa suposta morte, nós também ressuscitaremos. Então, o que nós podemos fazer aqui é
é ressignificar as experiências ruins. E quando eu olho para Daniel, eu vejo um cara que é um cara notável. É um cara diferenciado que passou por muitas experiências boas e muitas experiências também ruins. Daniel era um cara versado no linguajar, era um cara versado na escrita, era um cara versado na política, era um cara versado nas relações públicas, era um cara versado inclusive na astronomia, que naquela época recebia o nome de astrologia, não era astronomia, porque a astrologia e a astronomia era uma coisa só, religião e ciência era uma coisa só. Hoje não, a astrologia é uma vertente, a astronomia é outra vertente. E Daniel, então ele era versado em tudo isso. E Daniel é um cara que passa por mudanças repentinas e experiências em sua vida. E quando falamos de mudança, eu defino mudança como o ato ou efeito de substituir. Então vamos lá. Com o meu 13º eu vou mudar a sala da minha casa. Eu tiro o sofá rosa, ou creme que agora é preto porque as crianças sujaram tudo. E eu coloco um sofá azul, um cinza. O que eu estou fazendo? Substituindo. Eu vou substituir porque eu sempre tive essa cara desde quando eu nasci. Então eu vou substituir o cabelo longo pelo cabelo curto. O loiro pelo preto. Mudança é substituição. Mudança, eu posso definir mudança também como transformação. Eu não sei se você já conversou com alguém que já disse assim para você: fulano, hoje fulano tá uma benção, porque fulano antes era assim, falava assim. Você sabia que fulano fazia isso? Pois é, hoje fulano é outra pessoa, mudou. Mudança fala de transformação de ser. Mudança também diz respeito à troca. E a troca pode ser a troca de um ponto A para o ponto B, de um emprego para o outro, pode ser troca, mas pode ser troca como uma questão ínfima e vulgar, popular, a troca de uma roupa. Por exemplo, existem pessoas que só vestem preto. Camisa preta, camiseta preta, polo preta, calça preta, bermuda preta, sapato preto. Um dia, esse que só veste preto resolveu trocar. E agora colocou o amarelo, ou um rosa, porque quem gosta de preto não gosta do rosa. Aí colocou um rosa e ele vai encontrar aquela pessoa que vai dizer para ele assim: nossa, o que aconteceu que você resolveu trocar de roupa? Então, mudança também dá a ideia de troca. E quando falamos de mudança, de troca, substituição, transformação, eu acredito que para se transformar, para mudar, para trocar, substituir, precisa de muita disciplina e precisa também de muita determinação. E por determinação, eu acredito que determinação é um esforço que você faz em prol de uma causa. Se você não tem causa pela qual mudar, você não muda. Se você não tem um propósito pela qual mudar, você não muda. A mulher vai reclamar toda a vida. Se o marido não entender que precisa mudar uma causa, não vai mudar. O contrário também é verdadeiro. Aquilo que o marido reclama na mulher, que fala da mulher, se a mulher não entender que tem uma causa, eu tenho que lutar pelo meu casamento, eu tenho que fazer para não ter mais esses conflitos dentro de casa, se não entender que tem que ter uma causa, um propósito, não vai mudar. Então, para mudar, precisa de muita disciplina e determinação. E determinação é esforço que eu faço em prol de uma causa, em prol de um propósito. Porém, antes da mudança em si, no processo, quando começa a mudança, antes da mudança para a mudança em si, esse processo nós chamamos de transição. E Daniel é um homem que viveu mudanças plenas e viveu períodos de transição. Transição é uma ponte. Transição é um elo de ligação.
Transição é aquilo que está ligando um ponto com o outro, ou seja, antes da mudança para a mudança em si. Transição. Transição é o que eu chamo de período de adaptação. Olhemos para Daniel, então, para ver se ele não passou por mudanças e transições. Daniel estava na casa dele, Judá, terra de Israel, em um determinado momento. No outro momento, agora, ele se vê na Babilônia. Em um determinado momento, Daniel, ele vive sobre a cultura do seu povo, tradições, costumes, ele sabe de cor, ele sabe de salteado, de revestréis, ele sabe tudo. Agora, em outro momento, de repente, ele já está numa cultura totalmente oposta à dele, inclusive, que cultuava um outro Deus totalmente diferente do Deus que ele cultuava. Em um determinado momento, Daniel, ele cultua ao ar livre. Ele ora, ele pode ir na praça falar de Deus, ele pode ler a Bíblia, pode carregar a Bíblia, o livro dos Salmos, os profetas. Ele podia fazer o que ele quisesse, cultuar, era livre. Em outro momento agora, ele não pode mais cultuar livremente, ele tem que orar secretamente. É crime orar livremente ou em nome de outro Deus que não seja o rei daquela terra. Por isso ele foi jogado na cova. Agora ele tem que orar secretamente. Em um determinado momento, esse mesmo Daniel tem uma função em Judá. Vai saber o que era Daniel? O que ele fazia em Israel? Se era comerciante, cabeleireiro, arquiteto, engenheiro, a gente não sabe, a Bíblia não fala. Mas agora, em outro momento, Daniel, ele se vê prestando serviço para o rei, que invadiu a terra dele, destruiu o templo do Deus dele, destruiu a casa, destruiu os comércios e levou o povo dele cativo. Mudanças, transições, experiências boas em sua terra, experiências ruins fora de sua terra. Mas quando falamos de mudanças e transições, isso não é algo exclusivo apenas do Daniel. O povo de Israel sempre viveu grandes mudanças e grandes transições. Por exemplo, o povo de Israel era livre antes de entrar no Egito. Entrou no Egito, tornou-se escravo. Agora o Egito é lar de Israel. O povo está crescendo mais que os próprios egípcios. O povo está se proliferando. Só que agora o povo que tem o endereço já não tem o endereço fixo mais. Agora eles ficam que nem nômades perambulando pelo deserto 40 anos. Mudança, transição. O povo no deserto vivia em tendas. Agora eles estão na terra prometida. E na terra prometida eles não vivem mais em tendas. Agora eles têm que construir casas de tijolo. Mudança, transição. O povo de Israel no Egito tinha um governador, a saber, o faraó. Agora vem Moisés, não é mais Moisés, agora é Josué. Não é mais Josué, é uma sucessão de juízes, não são mais os juízes. Agora eu tenho o rei Saul, agora eu tenho o rei Davi, agora eu tenho o rei Salomão, Roboão, Jeroboão, e aí pronto. Aí faz a festa de sucessão de reis. Mudanças, transições. E percebe, e aqui eu abro um parênteses, sempre quando muda o governo, muda-se as ideologias, muda-se as perspectivas sobre o mesmo ponto de vista. É o mesmo elemento, só que o ponto de vista acaba aparecendo de uma outra vertente. Muda-se. Israel viveu isso numa sucessão de fatos, com os seus reis e com os seus juízes. E de certa forma, quando falamos sobre mudanças e transições, o problema não é a mudança em si ou a transição. O problema é o que a transição e a mudança ela traz consigo. O que a transição e a mudança traz consigo? Primeiro, medo. Toda vez que nós tentamos mudar, ou estamos no período de transição para a mudança, nós sentimos medo. E no caso de Israel, de Daniel, o medo era real. Nabucodonosor veio, está nos levando cativo. Vamos continuar vivos?
Medo da morte, medo real. Só que quando falamos de vida, dentro da mudança, da transição, a vida não é de uso exclusivo do biológico, do orgânico, mas, por exemplo, vida familiar. Com esta mudança, será que a minha família continua unida? Com essa transição, será que o meu negócio continua vivo? Com essa transição, será que o meu relacionamento conjugal continua de pé? Vida provoca medo a transição e a mudança. Segundo ponto, que a transição e a mudança ela traz consigo incerteza. O incerto é o duvidoso. O incerto é aquilo que não é claro. Você anda no escuro. Você vê alguma coisa? Não. Aí você bate o joelho, você bate a canela, porque é incerto andar no escuro. Não é claro, não é definido, não está evidente, é duvidoso. E aí então você fala a seguinte frase: agora vai ou afunda de vez. Já ouviu isso? É agora que vai. Ou agora que a gente está lascado mesmo e afunda de vez. Mudanças, transições. Em alguns momentos a mudança e a transição, ela é tão forte que ela provoca dor e que ela arranca lágrima de nossos olhos. Isso aconteceu com Daniel e isso aconteceu com o povo de Israel. É por isso que vem um anjo conversar com Daniel, sabedor de toda a história de Israel e sabedor do que Daniel já sofreu. O anjo começa a falar com Daniel e ele começa a animar o Daniel acerca dessas mudanças e transições. Ele começa a fortalecer Daniel para o que ainda iria acontecer. Outras mudanças, outras transições. E essas palavras do anjo serve para nós também nos dias de hoje que estamos passando por transição e mudança. Se não fosse assim, nós não mudaríamos de ano. Estamos prestes a mudar de ano, estamos na transição da mudança de ano. Vamos piorar ou melhorar um pouquinho? Estamos na mudança e na transição de um novo governo. E a transição de um novo ano, a transição de um novo governo, que fala do geral do Brasil, pode provocar medos e incertezas. Pode provocar. Mas tem aqueles também que, além de viver o geral, como todo mundo está vivendo no Brasil, tem aqueles que estão num processo de transição, por exemplo, do desemprego para o emprego, ou do emprego para o desemprego, e do emprego para outro emprego. E aí sente medo também, dúvidas e incertezas. Aquele outro, por exemplo, que está no processo da transição e da mudança, de uma casa para outra, de um estado para o outro e até mesmo de um país para o outro. Dúvidas, transições, mudanças. Por isso que o anjo disse serve muito para nós. É como se este anjo tivesse aqui hoje, falando para nós, Igreja Batista da Lagoinha em São Miguel Paulista, atentai a minha voz, ouvi. Aí ele começa a discorrer o que ele fala para Daniel. E o que é que ele fala para Daniel que serve para nós? Vamos voltar para o texto. Daniel, capítulo de número 10, verso de número 19. Vamos ler de novo. Daniel, capítulo de número 10, verso de número 19. Para todos os que estão passando por momentos de mudanças e transições, o anjo então vem e diz: não temas. Primeira coisa. Não temas. Aí o anjo vem elogiar e vem nos animar ainda mais. Homem, mulher, homem de maior idade, homem de meia idade, homem de baixa idade, homem, mulher,
muito amado. Você é amado. Você é amado. E ele continua: paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. Aí depois, capítulo 11, verso de número 32. O anjo vem e diz na parte B do versículo: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. E no capítulo 12, verso de número 13, o anjo dá o checkmate, encerra o jogo de xadrez da vida real, e ele vem e diz assim: tu, porém, crente, da Igreja Batista da Lagoinha em São Miguel Paulista, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos teus dias. Sabe o que eu aprendo no contexto geral, lendo esses versículos? Que transições e mudanças são inevitáveis. Repito, transições e mudanças são inevitáveis. Você vai ter que mudar por alguém ou por alguma coisa. Você vai ter, enfia isso na tua cabeça. Você vai ter, desculpa, uma vez eu ouvi até um pastor falar e acredito que é uma verdade: quem não muda é cachorro. Tem limite de aprendizagem. Ele é aquilo ali. Ser humano não. Ser humano muda. Por isso é ser humano. Imagem e semelhança de Deus se desenvolve, melhora. Melhora. O Espírito Santo não quer que sejamos como somos. O ideal do Espírito Santo é sermos como Cristo. Melhor do que somos. E eu não estou falando de divindade, mas de um verdadeiro ser humano. Jesus é um verdadeiro ser humano. Nós somos protótipos e projetos. O verdadeiro ser humano, Jesus Cristo de Nazaré. Então, a primeira coisa que eu aprendo quando eu olho para esses versículos: as transições e as mudanças são inevitáveis. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que Deus nos fará prosperar nas transições e nas mudanças. E isso é tão verdade que quando você pega a história, e daí a importância da história do povo de Israel e de Daniel, nós vamos ver que eles na Babilônia não foram escravos, eram livres, cresceram, foram abundantes, fecundaram, devoluíram o seu comércio, desenvolveram bancos. Daniel, que a princípio não era nada, agora ele é aliado, conselheiro dos reis. Começou com Nabucodonosor, depois vieram lá os medos e os persas, e por último veio Ciro. E quem é que estava aconselhando esses reis? Daniel. Ele prosperou na terra da Babilônia, nas mudanças e nas transições. Deus nos fará prosperar. E não aprendo só no geral. Aprendo também com Daniel. Daniel me ensina. E a primeira coisa que Daniel me ensina é que ele foi respeitoso com a mudança e com a transição. Daniel respeitou a cultura daquela região, ele não mudou a cultura da região. Daniel respeitou até o governo. Ai, crente, como eu preciso mudar. Daniel não amaldiçoou o governo de Nabucodonosor, nem dos medos persas, nem dos sírios. Porque eu ainda tenho dificuldade de imaginar crente amaldiçoando o povo. Não importa o governo que está lá, não importa. Já falei isso para os irmãos. Ele orou, ele abençoou, ele serviu. A gente tem muito que aprender a ser crente. Ele respeitou as transições e as mudanças. Daniel não só respeitou, como ele aceitou, porque se tem uma coisa que crente diz, que eu já vi, bate o pé e ainda faz assim: eu não aceito.
Daniel respeitou as mudanças, as transições e ainda aceitou. E floresceu num campo infértil. Mas eu também aprendo com anjo. E com anjo eu aprendo no verso de número 19, que nós lemos no capítulo de número 10, que nós não devemos temer, porque quem nos fortalece não é governo nenhum, não importa qual. É Deus. Não devemos temer. Para de ficar colocando a tua fé na política ou partido político. Para com isso, crente. A tua fé tem que estar em Deus, que ainda controla o coração dos reis, como está escrito. Salomão escreveu isso. O desejo do coração dos reis está nas mãos de Deus. Ele não perdeu o controle, ele está no controle. Deus ainda comanda e tem o controle da situação. Deus não está além. Então eu aprendo com o anjo, não temas, porque quem nos fortalece é Deus. Já no versículo de número 32, a parte B do capítulo 11, o que eu aprendo com o anjo é que temos que ter mais conhecimento de Deus. E aqui eu quero te dizer que para 2023, no nome de Jesus, menos movimento, mais conhecimento. Que para 2023, menos emoção, essas coisas feias que ficam aí pelo Instagram, que dá vergonha, menos emoção e mais intimidade com o Espírito Santo. E no versículo de número 13 do capítulo 12, aprendo com o anjo que devemos continuar até o fim. Ou seja, não devemos negociar a nossa fé na palavra e não devemos negociar a nossa fé em Deus. Pode ter a mudança que for e a transição que for, a minha fé continua em uma única pessoa, em Deus e na sua palavra. Por isso eu oro para que nas mudanças e nas transições que Deus permitir vir sobre nossa vida, porque vai vir, não se iluda, vai vir mudanças e transições, situações que vão te obrigar a mudar, vai vir, mas que nessas mudanças, que nessas transições, Deus nos ajude a perseverar em fé, que possamos ter uma fé respeitosa para aprender com a mudança e com a transição, que possamos também aceitar o projeto e o plano de Deus, que possamos, em nome de Cristo, sermos crentes para abençoar e não amaldiçoar. Eu oro para que nesse próximo ano, nessa próxima página que nós estamos virando, que a prosperidade de Deus alcance todas as áreas da sua vida, no nome de Jesus. Deus os abençoe. Aleluia.